Boa tarde, galera do sétimo ano. Aqui é a Letícia, professora de inglês. Então, eu vou ajudar vocês a resolverem essas questões aqui da semana 1 de língua inglesa, aqui do PET de língua inglesa, que começa pra gente aqui na página 83. Como que vocês vão fazer para poder resolver essas questões? Vocês vão pegar uma folha de caderno e vão colocar lá assim: atividade de inglês da semana 1, resposta, página 83, número 1. E vão colocar lá, resposta do número 1, resposta do número 2. Não precisa copiar o texto, né? Vocês vão simplesmente copiar a resposta para mim aqui. Então, aqui na questão número 1, o que é que ela está pedindo para você? Está pedindo para você ler o texto a seguir, que foi retirado do site da Unesco. Então, não está pedindo para você traduza o texto, né? Escreva o texto. Não, lê, para você ter uma ideia do que esse texto está falando. E para isso, não é necessário jogar esse texto no Google Tradutor, não é necessário eu traduzir palavrinha por palavrinha. Basta eu saber a ideia central desse texto. E onde é que eu vou descobrir isso de uma maneira mais simples, já que eu estou no sétimo ano e não sei traduzir um texto todo em inglês, né? Então, como é que eu vou fazer? Eu vou começar pelo título. Aí, o título ali, eu vou traduzir pelo menos o título, eu tenho que saber do que se trata, qual o assunto tratado nesse texto. E o título fala de quê? Cidades e comunidades sustentáveis. Então, para isso, a primeira coisa que eu tenho que saber, o que é cidade sustentável? Né? Cidades sustentáveis são cidades planejadas, são cidades que são cidades desenvolvidas, né? Então, isso quer ser uma cidade, uma comunidade sustentável. São cidades que têm planejamento e que é muito bem estruturada. Então, é isso que está falando aqui. E vamos pegar logo em seguida, no primeiro parágrafo, o que eu vou olhar aqui? Eu vou olhar na primeira linha, na segunda, terceira linha, quais são as palavras que parecem em português, né, que estão em inglês, mas parecem em português, que a gente chama de palavras cognatas, né? Qual palavra aqui que eu acho que significa tal coisa e realmente ela significa isso que eu estou pensando. Um exemplo aqui, ó, quando eu pego a primeira linha do texto, deixa eu aumentar aqui para vocês verem aqui, ó. Tem essa palavra aqui, ó. Eu vou ler do jeito como se eu não soubesse inglês. Eu coloco aqui essa palavra, quer ver? Aqui, ó. Ideias, né? Que eu, como professora de inglês, vou falar ideas, mas não, é ideias. Parece com o quê? Parece com ideias, né? Logo em seguida tem ela aqui, ó, comércio, né? O que que parece? Parece comércio. Culture, que escreve culture, cultura, ciência, produtividade, que mais que tem aqui? Social, né? Que fala social, mas é social, é social mesmo. Então aqui são palavras que eu já conheço, né? City, cidades, people, de pessoas. Logo embaixo aqui da palavra social, aqui embaixo, aqui assim, ó, vem aqui, ó, advance, avanço, parece que socially, social, socialmente. Então são palavras em inglês que parecem com o português e a ideia é essa mesmo. Então, lendo aqui o primeiro parágrafo já quer dizer tudo aqui, ó. Cidades são centros de ideias, comércio, cultura, ciência, produtividade e desenvolvimento social e muito mais, né? Aí o que vai falar? E o melhor, as cidades elas, elas têm pessoas capazes de, de avançar e de melhorar ela economicamente e socialmente. O número de pessoas que vivem nessas cidades projetadas, nessas essas cidades sustentáveis, ela tende a aumentar, tá aqui, ó, para 5 bilhões de pessoas no ano até o ano de 2030. Então, assim, isso é importante e é eficiente que esses centros urbanos eles sejam o quê? Planejados, né? Eles têm que, para que isso aconteça, para que tenham cidades desenvolvidas, cidades sustentáveis, é necessário que elas sejam planejadas para que isso aconteça. Então, assim, o primeiro parágrafo é isso que eles querem dizer. O que é, né? O que é cidades
sustentáveis e o que eu tenho que fazer para que a minha cidade ou essa cidade seja uma cidade sustentável. E coloca aqui também, né, que no futuro, até 2030, tem um número de pessoas a viverem nessas cidades sustentáveis pode chegar a 5 bilhões. O primeiro parágrafo é isso aí. Mais embaixo aqui, tem aqui, as palavras negritas são cognatas, que ajudam na interpretação do texto, que é o que eu falei. Cognata é o que? Parece com português e a tradução é essa mesma, parecida com o português. Passando isso, eu entendendo o texto, o que o texto quer dizer, que está falando sobre cidades e comunidades sustentáveis, eles vão pedir ainda que na número 1 aqui, ó, marque com X as ideias presentes no primeiro parágrafo. Isso quer dizer que são as ideias, são mais de uma ideia. Que assim, ó, no primeiro parágrafo está dizendo o quê? Que é importante o planejamento urbano? E aí? É importante? Uma crescente poluição de ar está presente nas grandes cidades? Alguém fala para uma cidade sustentável ela é poluída? Então, ó, pela lógica, né? Eu vou respondendo pela lógica. É preciso haver um futuro no qual as cidades deem oportunidades a todos? Tá falando de oportunidade, para dar oportunidade para alguém? O que vocês acham? As cidades são centros de cultura, ciência e comércio? Né? Então aí, ó, a gente já viu que já tem, né, nessa questão número 1, tem duas respostas, duas ideias presentes no primeiro parágrafo. Aí vocês vão marcar, no caso, quem está fazendo no caderno, vocês vão escrever essas duas aí, essas duas respostinhas aí no seu caderno. Colocar aí quais são as duas ideias presentes no primeiro parágrafo. E para finalizar, são só duas questões. Na questão 2 aqui, tá pedindo assim, ó. Observe o seguinte infográfico. O que é infográfico? Um panfleto. Observe esse panfleto aqui, ó. Né? Os infográficos são fontes preciosas de informações para as pessoas, pois pois misturam linguagem verbal e não verbal, né? O que é isso? Você pode entender do que está falando, não necessariamente pelas palavras que estão aqui, pelas fotos, né? Linguagem não verbal, esses desenhos que estão aqui. Dados estatísticos, ilustrações, tudo em função de explicar uma ideia ou situação. Então, através das fotos, das ilustrações, as de um gráfico, eu já sei do que quer dizer aqui. Aí, de maior, aí que eu posso ver, ó, pra você ver os números, 2 bilhões de pessoas. Aí depois tá aqui, ó, 1, depois tem um 4. O que quer dizer esse 1 e 4? 1 out of 4, que é 1 a cada 4 residentes urbanos, né, pessoas que moram nas áreas urbanas, vivem em condições de favela, esses slum-like, vivem em condições de favela, é isso que tá falando esse daqui. Aí mais embaixo, aqui assim, ó, 9 out of 10, 9 out of 10, que é 9 a cada 10 pessoas que vivem em áreas urbanas respiram um ar poluído, né? Então, mais um dado do que tá aqui nesse infográfico. Aí tá aqui, ó. Aí as perguntas que vocês têm que responder são essas 3 perguntinhas aqui. Muitas pessoas no mundo inteiro têm acesso à coleta de lixo? O que vocês acham? Que são muitas pessoas no mundo inteiro que têm? Né? É meio que um conhecimento de mundo. Você nem ia precisar desse panfleto aí para responder isso. O que vocês acham? Né? Em cada 10 pessoas, quantos respiram o ar poluído? Né? A gente acabou de ver lá. Quantas de 10? Circulei lá para vocês. E para terminar aqui, e quanto aos moradores de favela, o que o infográfico informa? Ele informa o quê? Onde que eu vou ver essa resposta aqui, essa última? Aqui, ó, o que ele fala? O que ele fala? Que 1 a cada 4 pessoas residentes em cidades na área urbana vivem em condições de favela. E é só isso. Só isso que a gente tem que fazer para hoje, ok? Qualquer dúvida é só chamar lá no grupo, né? Que eu vou estar à disposição até às 5h30 de hoje.
Um abraço, até mais!